Olá a todos, boa noite. Muito bom poder estar aqui de novo para mais uma noite na leitura da Bíblia Sagrada. Vamos continuar em Daniel, capítulo 4, versículos 1 ao 34. Nabucodonosor relata seu sonho. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa, vivendo prosperamente em meu palácio. Tive, porém, um sonho que me aterrou, e as angústias sobre o meu leito e as visões em minha cabeça me atormentaram. Por isso decretei que trouxessem à minha presença todos os sábios da Babilônia, a fim de que me dessem a conhecer a interpretação do sonho. Acorreram magos, adivinhos, caldeus e astrólogos. Eu lhes contei meu sonho, mas eles não me deram a interpretação. Apresentou-se então diante de mim Daniel, cognominado Baltazar, segundo o nome do meu Deus, em que está o Espírito dos deuses santos. E a ele narrei meu sonho. Baltazar, chefe dos magos, eu sei que em ti reside o Espírito dos deuses santos, e que nenhum segredo é embaraçoso para ti. Eis, pois, o sonho que tive, dá-me a interpretação. Sobre o meu leito, ao contemplar as visões da minha cabeça, eu vi. Havia uma árvore no centro da terra. A sua altura era enorme. A árvore cresceu e tornou-se forte. Sua altura atingiu o próprio céu, e sua vista abrangeu os confins da terra inteira. Sua folhagem era bela e abundante, e seu fruto. Nela, cada um encontrava alimento. Ela dava sombra aos animais dos campos. Nos seus ramos se aninhavam os pássaros do céu, e delas se alimentava toda a carne. Eu continuava a contemplar as visões na minha cabeça sobre o meu leito, quando vi um vigilante, um santo que descia do céu, e que bradava com voz possante: derrubai a árvore, cortai seus ramos, arrancai suas folhas, joguei fora seus frutos. Fujam os animais do seu abrigo, e os pássaros deixem seus ramos, mas fiquem na terra o toco e as raízes, com cadeias de ferro e de bronze, por entre a relva dos campos. Seja ela banhada pelo orvalho do céu, e que a erva da terra seja sua parte com os animais do campo. Seu coração se afastará dos homens, coração de fera ser-lhe-á dado, e 7 tempos passarão sobre ela. Eis a sentença que anunciam os vigilantes, e que estão decidida pelos santos, a fim de que todo ser vivo saiba que o Altíssimo é quem domina todo o reino dos homens. Ele o concede a quem lhe apraz, e pode a ele exaltar o mais humilde entre os homens. Tal é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Tu, Baltazar, dá-me agora a sua interpretação, pois nenhum dos sábios do meu reino foi capaz de me fazer conhecer a interpretação. Mas tu bem o podes, pois em ti se encontra o Espírito dos deuses santos. Daniel interpreta o sonho. Então Daniel, cognominado Baltazar, ficou desconcertado por alguns instantes, e seus pensamentos o perturbaram. O rei, tomando a palavra, falou-lhe: Baltazar, não te perturbe, o sonho nem a interpretação. Baltazar, porém, respondeu-lhe:
meu Senhor. Que este sonho seja para que os que te odeiam e a interpretação para os teus adversários. Esta árvore que viste, grande e vigorosa, cuja altura chegava até o céu e cuja vista abrangia a terra inteira, com uma bela folhagem e frutos abundantes, e com alimento para todos, sobre a qual se acolhiam os animais do campo, em cujos ramos se aninhavam as aves do céu. Esta árvore és tu, ó Rei, que te tornaste grande e poderoso, e cuja grandeza cresceu até chegar ao céu, estendendo-se teu império até os confins da terra. Quanto ao fato de o rei ter visto um vigilante, um santo descido do céu, que dizia: derrubai a árvore e destroçai-a, mas deixai o toco e as raízes na terra, com cadeias de ferro e de bronze por entre a relva dos campos, e que ela seja banhada pelo orvalho do céu, e sua parte seja dos animais dos campos, até que passem 7 tempos sobre ela. Eis aqui a interpretação, ó Rei. Eis o decreto do Altíssimo que se refere ao Rei, meu Senhor. Tu serás expulso de entre os homens, e com os animais dos campos será a tua morada. Hás de se alimentar-te de erva como os bois, e serás banhado pelo orvalho do céu. Passarão, enfim, 7 tempos sobre ti, até que tenhas aprendido que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e que ele o dá a quem lhe apraz. Quanto à ordem de deixar o toco e as raízes da árvore, ela significa que o teu reino será preservado para ti, até que haja reconhecido que os céus é que detêm o domínio de tudo. Eis porque, ó Rei, aceita meu conselho, repara teus pecados pelas obras de justiça, e tuas iniquidades pela prática de misericórdia para com os pobres, a fim de que se prolongue a tua segurança. O sonho torna-se realidade. Tudo isto aconteceu ao rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, passeando sobre o terraço do palácio real da Babilônia, o rei tomou a palavra, dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu construí para fazer dela a minha residência real, pela força do meu poder e para a majestade da minha glória? Essas palavras estavam ainda na boca do rei, quando uma voz caiu do céu: é a ti que se fala, ó rei Nabucodonosor. A realeza foi tirada de ti. Serás expulso da convivência dos homens, e com as feras do campo será a tua morada. De erva como os bois tu nutrirás, e 7 tempos passarão sobre ti, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e ele o dá a quem lhe apraz. No mesmo instante, cumpriu-se a palavra em Nabucodonosor. Ele foi expulso da conveniência dos homens, comeu erva como os bois. Seu corpo foi banhado pelo orvalho do céu. Seus cabelos cresceram como penas de águia, e suas unhas como garras de pássaros. No tempo marcado, eu, Nabucodonosor, ergui os olhos para o céu. A razão voltou-me, e eu então bendisse o Altíssimo, louvando e glorificando aquele que vive para sempre. Seu domínio é domínio eterno, e seu reino subsiste de geração em geração. Todos os habitantes da terra são contados como nada, e ele dispõe o seu bel prazer do exército dos céus,
e dos habitantes da terra. Não há ninguém que possa deter-lhe a mão, ou perguntar-lhe: que fizeste? Nesse instante, pois, a razão me voltou, e para a honra da minha realeza, voltaram-me também a glória e o resplendor. Meus conselheiros e dignatários vieram procurar-me. Fui restabelecido em meu reino, e minha grandeza foi ainda crescida. E agora, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, cujas obras todas são verdade, e cujos caminhos são justiça. Ele que sabe rebaixar os que procedem com soberba. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Sim, querido Pai, ajuda-nos, a todos nós, no nosso planeta inteiro, a evitarmos este mal da soberba, Senhor. Arranca a soberba de todas as pessoas. Dai a todos, Senhor, humildade, pois quem quiser ser exaltado será humilhado. Façamos todos nós a reflexão na palavra de Deus, hoje lida em Daniel, e que todos nós possamos aprender com a Santa Palavra, que Deus nos permita ter o discernimento correto para aprendermos e assim aplicarmos tudo o que Ele nos ensina em nosso dia a dia, de maneira correta, de acordo com os seus ensinamentos e preceitos. Tenham todos uma ótima noite, fiquem em paz, fiquem com Deus e até a nossa próxima leitura na Bíblia Sagrada. Boa noite.